Estamos começando mais um podcast aqui entre nós e o céu. E, na verdade, a gente já fez uns 3 podcasts antes de começar a gravar. Essa câmera não estava ligada, a gente está conversando há 3 horas. Por quê? Porque hoje é dia de roda de conversa, mas não com qualquer mulheres. Nós estamos com as mulheres mais divertidas, mais alegres, mais faladeiras. Então, eu quero dizer que se você está esperando um podcast curto, não assista, mas esse podcast não terá limites e vai ser com certeza um dos mais divertidos. Eu quero começar lendo o que está escrito lá em Salmo 145:13, que diz: "O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste sobre todas as gerações." Gente, se tem alguém que conhece essa história da humanidade, é Deus. Começo, meio e fim. Imagina que sensacional você ser capaz de entender o plano para cada geração desde o início da humanidade e assistir tudo isso de camarote. Esse é Deus. E ele pode intervir naquilo que ele deseja e pode assistir os seus súditos, os seus filhos, a sua criação, manifestando esse reino de geração em geração. E é por isso que hoje nós escolhemos mulheres mais maduras, porém muito jovens. Amém. Muito jovens, e eu vou apresentar agora de forma devida. Aqui do meu lado está a Roseli Furstenal. A Roseli é uma amiga muito próxima da minha família, já há muitos anos. Ela é mãe de 2 amigas muito próximas de mim. E ela foi uma das primeiras líderes da minha vida, porque ela é líder do Hillel até hoje. E eu comecei a dançar com 7 anos. E logo entrou a Roseli e ficou minha líder por muitos e muitos anos. Nem sei quantos anos. Uns 10 até você saber. Ah, é pelo... É muito mais, já 20 anos, é. E então, assim, ela é uma mulher que me inspirou. Então, é muito feliz para mim estar sentada aqui e ver que ela vai inspirar você nesse podcast. Ouçam as palavras de sabedoria, porque ela sempre foi a mãe da sabedoria que dava boas dicas para as filhas. É. Na minha frente está a pastora Isabel. Ela é pastora das crianças e, gente, ela é maravilhosa no que ela faz. Demais. Eu também conheço a Bel há muitos anos, mãe de uma amiga muito próxima, a Paula. Mas assim, a Bel, ela surpreende na unção dela. Ela está aqui e vocês podem ouvir tudo que ela tem para falar, sabendo que ela não é especialista em criança, não. Ela é especialista no Espírito Santo, eu diria. Bel, que alegria que você vai estar aqui compartilhando com as mulheres. E também a pastora Eliana, que diria que é uma amizade ainda mais antiga, né? É. A Eliana é amiga da minha família antes do meu pai se converter. Isso. Antes de eu existir, e ela tem muita coisa para contar desse Lamartine. Guarde, me aguarde. Me aguarde dali. Ninguém me calará. A Eliana, eu diria que é uma das mulheres mais divertidas e ungidas dessa igreja. Uns são, E ela outros tem não. muito... Uns outros Outros não, é. E ela tem muito para compartilhar com vocês. Gente, essas mulheres foram escolhidas para contar um pouquinho da palavra viva. Não é verdade? Nós que hoje somos a Church desde a pandemia, mas temos uma longa jornada de igreja e antes o nosso nome era Igreja Batista Palavra Viva. Se você não está sabendo, hoje você vai saber com um pouquinho mais de detalhes o que Deus tem feito de geração em geração. Pronto, você vê que o podcast vai ser grande, que só uma introdução, já falei demais, não é verdade? Mas eu vou abrir aqui para vocês darem esse bom dia especial para as mulheres que estão nos assistindo. Quer começar por aqui, Rô? Pode ser, pode ser. Bom dia, queridas todas. Nós temos uma vida inteira de igreja para compartilhar com vocês hoje. E a gente espera que vocês sejam muito abençoadas por aquilo que a gente tem para contar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa é uma história, essa é uma, como é que eu vou dizer? Essa é uma experiência que nós 3 temos para contar. Amém. É verdade, Deus foi maravilhoso na vida dos meus avós, Deus foi maravilhoso na vida dos meus pais, na minha vida, e eu estou vendo acontecer na vida dos meus filhos e dos meus netos, essa coisa maravilhosa. Então, é isso que a gente tem para contar para vocês hoje. Amém. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui e por compartilhar
tudo que a Iá representa para mim. A Iá fez toda a diferença na minha vida. Eu estou aqui há 32 anos e desde que eu cheguei foi mudando e acrescentando cada dia a mais. E é sobre esse acréscimo que a gente vai conversar hoje. Que lindo. Oi, gente querida. Você tá no lugar dele ainda, você tá assim, que é uma Meu Deus, é unção, aleluia, né? Olha, eu não revelarei todas as coisas, né? Mas tem muita história também aqui, gente. A gente tem que fazer o seguinte, já que a gente vai fazer um podcast de 2, 3 horas hoje, a gente deixa tudo que a Eliana vai revelar sobre o Lamartine antes da conversão pro fim, que aí todo mundo assiste tudo. Acho ótimo. E eu e a Roseli, a gente revela tudo sobre a Érica. Não. Cresceram com os nossos filhos e tem muita história. 30 minutos de podcast, é isso, né, produção? Sabemos ela. Não. Detalhes tão pequenos de nós 4, só. Então, gente, a ideia desse podcast, dessa roda, foi da Carol, que está ajudando a coordenar, e a gente conversou um pouco sobre como Deus ele tem se manifestado na igreja, na nossa igreja local, ao longo de todo esse tempo, e é muito importante a gente ter boas memórias do que Deus fez, né? Uma vez eu fiz uma pregação e eu lembro que era um texto que falava, lembra-te. E aí eu fui estudar esse termo e ele é muito repetido na igreja, porque a memória do que Deus fez no passado é algo imprescindível na trajetória de todo cristão, de todo filho de Deus, para que você continue implantando o reino, entendendo o propósito de Deus para você, né? Para não se desviar, né? Sim. Como muitas vezes o povo judeu fazia, é importante a gente lembrar o que Deus fez, por onde a gente passou já, né? Coisas que Ele transformou em nós. E aí a gente está aqui com essas mulheres tão marcadas nessa igreja. Eu quero perguntar para vocês, ao longo desse tempo, pensando na temática de reino de Deus, né? Como que vocês veem essa igreja como uma igreja que prepara ovelhas, pessoas para manifestarem o reino de Deus para fora dessas 4 paredes, né? Nas suas casas, nos seus chamados de trabalho, enfim. Eu queria perguntar como é que vocês veem essa visão de manifestação do reino na igreja ao longo da nossa história. Eu acho que a gente é de uma geração que experimentou uma transição muito grande entre a palavra e a presença do Espírito Santo, né? Então a gente foi criado numa igreja muito tradicional, onde os valores e os princípios são muito fortes. Infelizmente hoje se perderam um pouco, mas enfim. Mas a gente conhecia regras, né? Princípios. E conforme a gente foi crescendo, amadurecendo e vindo para a igreja, a gente conheceu a figura do Espírito Santo. Eu acho que para mim foi a coisa que a Iá mais marcou, a antiga palavra viva. Você vinha numa firmeza de palavra, de rigidez, né? De que tem que ser assim, tem que ser assim. E eu cheguei numa igreja e falei, uau, a graça existe, né? O Espírito Santo existe e ele é real. Então eu acho que a Iá, ela aconteceu nesse momento, sabe? Eu acho que até o nome Palavra Viva, né? Mostra a firmeza da palavra, mas que acrescenta o direcionamento do Espírito Santo. Então, para mim, a Iá foi esse marco, sabe? É o princípio da palavra com um mover extra, né? Do Espírito, da oração, e é isso que eu creio que fez a Iá crescer, essa unidade da palavra com a graça e a direção do Espírito. É muito lindo isso. Para quem não sabe, meu pai fez um seminário batista, ele se converteu, ele já manifestou os dons logo no início da conversão, porém ele foi estudar num seminário batista que tinha uma visão cessacionista, que significa que eles acreditavam que os dons espirituais eram para o Velho Testamento, que hoje tinham cessado após a igreja primitiva. Mas o meu pai, logo de início, quando ele começou a igreja, o Espírito Santo chamou a atenção dele de que ele precisava também buscar o mover espiritual, o mover de dons. Então, isso que a Abel falou é a marca da nossa igreja, né? Uma igreja muito firme na palavra, vinda de uma base batista muito sólida na palavra, porém sempre buscando
o Espírito Santo. Eu tenho lembranças de criança das salinhas de oração, né? A Eliana provavelmente estava nessas sim. salinhas, naquelas primeiras, Sim, né? sim. Apagava a luzinha, deixava só uma luzinha e ia lá, oração, oração, intercessão, Andar pela para igreja, que Deus orando. movesse, né? E você quer contar um pouquinho, Eliana, como é que foi esse começo Tudo da começou quando eu busca? nasci. Olha, a verdade é que uma das coisas principais mesmo, desde o começo, era uma igreja com a palavra bem firme. Então, a palavra sempre foi palavra, palavra, Foi palavra. Foi norte. E eu vejo que a igreja, a IA Church hoje, é uma igreja, assim, aqui, assim, maioria das pessoas, assim, os líderes, todos eles, a palavra é o forte. Então, é muito importante. Então, é uma coisa, assim, que ultrapassa mesmo, né? A gente, às vezes, vai para algumas outras igrejas e percebe, assim, que a igreja aqui, ela tem um norte mesmo, realmente, palavra de Deus. Então, sempre foi assim. Então, logo no começo, eh, em 86, que começou a célula, né? Uma célula, né, pequenininha, uma salinha pequenininha, e a gente ali era a palavra, que a gente estudava muito firme. E eu lembro também uma coisa que depois a gente tinha algumas células. Eu ia na célula da casa do Lamartine, da Lília, e fazia um discipulado, e eu fazia com a Lília. Então, cada semana a gente tinha que entregar um versículo para outra, né? E então, ela falava um versículo para mim, eu falava um para ela, a gente orava junto nisso, e foi um crescimento muito exponencial, assim, grande mesmo. E a célula cresceu muito, por causa dessa palavra. Eu acho que as pessoas procuravam muito, mas não só a palavra, algo assim que tivesse uma intimidade maior com Deus. Então foi crescendo isso, e foi muito importante isso para mim. Mover de oração foi muito Sim, forte, né? muito A importante. gente estava até comentando que quando eu era pequena, os pais falavam: hoje não precisa ir, que é culto de oração. É. Nas primeiras maratonas de oração da IA, a gente via as pessoas chegando e falava: meu Deus, onde é que esse povo todo tá? É. Porque reunião de oração antigamente era uma coisa chata, iam, sabe, 2, 10 pessoas assim, no máximo. E aqui não, o buscar de Deus, o ouvir a voz de Deus, sempre foi muito forte, né? Sim, sempre foi muito forte. E uma das coisas também que a gente percebeu é que as pessoas, elas estava tendo um despertamento espiritual a respeito do Espírito Santo, e muitas pessoas de outras igrejas tradicionais começaram a vir e ver uma igreja com louvor mais alegre, né? Com bossa nova, aleluias. Nesse contexto eu entrei. Isso. Eu vim de uma igreja tradicional com palavra muito forte, mas Deus começou a me incomodar, a buscar alguma coisa mais de intimidade com Deus relacionado ao Espírito Santo. E aí nós procuramos, né, o Udo e eu saímos procurando algumas igrejas, e nós nos sentimos em casa quando nós chegamos aqui. Por quê? Porque a igreja tinha a palavra forte, mas tinha um momento de busca, de intimidade, como a Eliane falou, de muita intercessão, é uma coisa assim que eu creio que como é que eu vou dizer, o fundamento do crescimento dessa igreja, Uhum. porque foi muita intercessão. E a busca pelos dons, pela manifestação do Espírito Santo, a guerra espiritual que era travada contra as coisas erradas que a gente vê. Então, o que acontece? A gente percebeu que aqui as pessoas não se conformavam. Tinha a palavra, mas não se conformavam com este mundo, nem com aquilo que nos envolvia. Era viva. E a gente tinha que lutar para chegar num outro patamar espiritual. Então, foi por isso que nós acabamos encontrando a nossa segunda casa aqui, né? Até porque a conversão do Lamartine, né, foi por causa de um despertamento espiritual sobrenatural na família dele, com o Caio, com a Raquel, né? E então, assim, houve, né, algo espiritual diferente na vida dele. Eu vou falar assim, eu conheci o Lamartine, eu tinha 16 anos, né, 16 anos, vim do interior,
e vim morar num prédio onde ele morava, né? E tinha uma fama assim, né, meio, né, perigosa, né? E então falava assim: olha, aquele menino é muito arteiro para, assim, ele não, olha, não, nem chega perto, né? Nem chega perto. Então eu passava fazendo sinal da cruz, assim, né? Mas ele é um santo hoje, gente. Hoje ele é um santo. Então, assim, Espírito Santo se transforma, né? transforma. Eu sou prova viva, eu vi com esses olhos aqui, você entendeu? Então, assim, mas Deus, quando Deus quer alcançar alguém, gente, não que lindo. interessa, Deus vai Graças a mesmo. Deus. E assim, o que começou a acontecer, tudo começou na vida dele, na vida dele. Um rapaz rebelde, bravinho, né, que vivia tocando violão lá, bossa nova, etc. E naquela época eu lembro que depois que eu passava assim, ele tocando, ele falou assim: ah, você que fica cantando aí no playground, que eu cuidava, eu vim trabalhar e ser babá de 2 crianças. Então eu ficava no playground cantando um hino, gente. Hino é hino, né? Hino. Não era worship, não era. Era cantor cristão. Cantor cristão, né? Verdadeiro, fiel, aleluia, raiz, né? Raiz, nada contra os Nutellas, tal, tudo bem. Mas naquela época, então, aí a dona Rosinha, mãe do Lamartine, ficava ouvindo do 4º andar, que na época eles moravam. E falou: tem uma moça que fica cantando. E aí ele quis saber quem era. E eu parava assim na porta do salão de festa, porque eu não falei, entrar no Santo dos Santos eu não entro, né? Aí eu ficava aí ele começou, canta um hino. E eu comecei a cantar, mais perto quero estar. E ele tocando em bossa. E eu falava, ou eu tô desafinada, ou ele tá tocando errado. Porque não batia assim nas harmonias ali, né? E ele foi começando a se quebrantar, eu via que o olhinho dele ficava cheio de lágrima, e aí ele ficava esperando eu passar para ele tocar a música, para eu cantar a música e tal. legal. Então, assim, Deus, né, foi mexendo no coração dele. Ele fala assim: ah, a Eliana falava que eu ia ser um pastor. Gente, eu nem lembro disso. Eu acho que naquela hora foi a mula falou. Eu não percebi, porque eu não lembro disso. Mas Deus é muito maravilhoso, né? Porque Deus alcança, né, a vida das pessoas. Por isso que uma das coisas que a gente aprende hoje é que além de você ser testemunha, não é uma testemunha assim, não, agora, a Eliana, agora você está sendo testemunha, então cuidado. Não, você é do jeito que você é, onde você estiver, você vai ser testemunha do amor, da graça de Deus. Isso foi um chamado de Deus para a vida dele, mas com uma experiência sobrenatural que a própria Raquel e o Caio. Para quem não assistiu, eu fiz um podcast com a minha prima, a Rebeca Pozella, Eva, e aí você consegue ver, ela contou um pouquinho a história, né, Exatamente. milagrosa da cura da irmã dela, que foi algo que mexeu no coração do meu Da pai, família ele, inteira. da família toda, para ele ir buscar a Deus, né? Aí ele foi num acampamento. Aí ele foi no acampamento que eu participava como Foi equipante. você que convidou ele? Não, ou não? quem convidou foi a dona Zélia, mãe da Raquel, Ah, tá. tá? E aí, só que como ele conversava muito comigo e ficava ouvindo música, etc., porque ele falava, eu vou te converter para o mundo, isso eu lembro. Mas quando ele estava com os amigos, então ele brincava, tal, mas quando ele estava sozinho, ele era outra pessoa. Ele era sério, aí acho que caía um pouco a ficha de algumas coisas dele pessoal, assim, daquele sentimento de vazio, né, todas essas Sim. coisas. E gente, eu era muito Caxias com as coisas de Deus, porque eu tinha muito medo que Deus não gostasse de mim. E o medo de Deus não gostar de mim fazia com que eu olhasse tudo muito sério na vida, muito sério.
Então era só, não podia cantar a música do mundo, não podia fazer nada. E eu me lembro assim que foi uma coisa assim que Deus trouxe. E eu fui no acampamento, ele foi do meu lado no ônibus. E quando a gente entrou no ônibus, foi lotado daqui de São Paulo, ele disse, o Dante, que era o líder da equipe, falou, trouxe uma palavra de Deus. Aí o Lamartine falou para mim, você contou minha vida para ele? Falei, nem falei nada de você para ele. Não, ele está falando toda a minha vida. Falei, é Deus que está falando com você. Então foi, e já na primeira noite, Ai, Deus é lindo. ele já veio e falou, nossa, eu estou sentindo Deus e tal, olha, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida, etc, etc. E nesse acampamento foi tão maravilhoso que foi onde eu conheci o meu marido. Ah, ela falou tudo isso só para chegar nessa parte, né? I love you, mon amour, Hércio. Ela prometeu que ia mandar um beijo pro marido. Pode Um beijo. Joias para mim, meu amor. Se você pode mandar também, vou mandar um. Isso. Também. Tá, manda. Amor, um beijo pra você, tá? Né? Mas eu acho bonito ver, assim, na história de Deus, nas nossas vidas, como ele gosta de pegar áreas improváveis para Muito. trabalhar, né? Porque aí toda a honra e toda a glória é para Ele, Sim. né? Quantas vezes a gente não vê líderes de igreja que eram os menos creditados, o que as pessoas achavam que não ia ser ninguém, né? O Ramon teve um perfil assim também, mas mais do que falar sobre os líderes, eu acho importante falar sobre a importância de cada pessoa entender que Deus usa qualquer um. E Deus transforma qualquer um. E pessoas que parecem, não tem tantos talentos, né? Eu vejo muitas ovelhas falando isso. Mas eu não tenho talento, eu não canto, eu não faço nada tão extraordinário. Como que eu vou implantar o reino de Deus? Parece uma coisa tão grandiosa, né? Mas Deus usa pessoas comuns para manifestar uma unção. Unção significa capacitação. Então, é algo que Deus nos entrega para que a gente brilhe a sua glória. E a nossa igreja foi construída em cima de pessoas comuns, não é verdade? Não que nós não sejamos maravilhosas. Não é isso, não é isso. A gente sabe disso agora. Sassá Não sabia. Na época a gente não sabia nem quem era, não pegava nem com a maior antena, assim, autoimagem, essas coisas assim, Veio com só com o tempo, né? Hoje não, né? Hoje nós somos, sou rainha coroada. de vez em quando cai a coroa, você fala onde eu perdi, volta lá para buscar. volta para buscar. Eu acho que a Roseli trouxe um pouco para nós mulheres essa coisa da autoestima, né? Eu acho, a carinha dela. Eu que? Não, para as meninas mesmo, né? De valorizar que elas eram bonitas, que elas eram maravilhosas, que elas eram ungidas. Eu acho que vocês que foram lideradas no Riléu pela Roseli sempre tiveram esse levante de uma mulher que é importante, de uma mulher que é valorosa, porque a nossa geração foi uma geração que passou por muitas transformações, né? Você vê lá, a gente pegou ditadura, a gente é da época do Telex, né? Que acho que não sei nem se vocês sabem o que é Telex, mas enfim. Datilografia. Datilografia e tal. Então, assim, a gente foi alterando, a gente foi mostrando. Eu acho que Muitas mudanças de uma muitas, geração muitas pra outra. mudanças, Uau. muitas mudanças, né? A gente foi o que mais passou, eu acho, né? E eu acho que a Roseli trouxe um pouco dessa coisa pra gente, como mulher, e para as nossas meninas também no Riléu, né? Acho que sim, quando eu era pequena, Deus me chamou muito cedo para o ministério. Eu fui fazer parte do grupo de crianças que fazia o Grupo Criança Feliz, gravava o programa Criança Feliz na Rádio Transmundial do Brasil. Uhum. Eu tinha 8 anos quando eu comecei e 18 anos quando eu parei, e eu levei muito a sério. Igual a Eliana, aquilo para mim era sagrado. Eu tinha que fazer direito, tinha que prestar atenção. Cuidado, olhinho no que olha, Deus está te vendo. Mas era muito interessante pelo seguinte, porque todo mês a gente tinha reportes de conversões. Pelo Brasil afora, as Que coisa pessoas linda. ouviam o nosso programa e se convertiam. Com outros programas também, eles têm uma estrutura de rádio gigantesca e que atingiu todo o povo brasileiro.
Eu não tinha ideia da dimensão na época, mas eu vi meus primeiros milagres acontecerem naquele lugar. Então eu tinha certeza absoluta que Deus usava quem se dispunha. Então, se as crianças queriam participar, se as meninas queriam dançar, então vem fazer parte. Eu não tinha esse negócio de falar que não pode, não vai, sabe por quê? Porque dentro daquele pouco de talento que você tem, você pode melhorar. Deus tem como aperfeiçoar e aprimorar. E se você tem muito talento, você ajuda aqueles que não têm tanto. Perfeito. Então, essa era a minha visão, porque Deus fez isso comigo. Então, eu queria firmemente que todas elas tinham uma mensagem para passar dançando. E como fizeram a vida inteira, uma mensagem de adoração, de alegria, de abençoar o povo. E eu acho né? que a Lamartine e a Lilian compraram essa visão, né? Porque uma visão de dança dentro da igreja naquela época não era comum, né? Eles Não, compraram com a assim, pastora Clícia já na época. dançar era pecado, Certo. né? Pelo menos Na minha na época, minha época, todo dançar mundo podia. violava a música do mundo, né? Então, E eu Faustina, assisti, quando eu tinha 13 anos de idade, eu assisti um filme do Instituto Moody, que se chamava Terra Santa. E naquele filme, de repente, o povo de Deus saía nas praças para ir dançar lá em Israel. Eu falei, gente, é o que eu quero para mim. Eu quero um lugar que possa dançar. Então, desde pequena, eu ficava com aquilo na cabeça. Porque eu não sei, eu gosto muito, eu acho muito legal. Eu gosto muito de dançar e gosto muito que as pessoas dancem também, né? Então, pensei, quando eu cheguei no ministério, eu falei, aqui é o meu lugar. Aqui Vem dançar conosco. venha dançar conosco. Próxima etapa é pôr a igreja para dançar. Não, é incrível. A Roseli falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar com relação ao reino de Deus implantado numa igreja local, ou mesmo em qualquer outra instituição, assim, fora e tal, que é a disponibilidade. É. Você falou sobre isso, e eu acho uma temática muito forte, né? Porque eu acho que no mundo de hoje, São Paulo, aqui onde a nossa sede está instalada, a geração que está chegando é uma geração muito ocupada. É muito. E às vezes o que falta é disponibilidade, né? Isso. E é uma geração, aqui falando com as um pouco mais jovens, a geração mais jovem, ela tá disposta a entregar menos, né? É uma coisa, exatamente. E a nossa igreja, não só nossa igreja, a igreja do Brasil foi levantada com muito suor e muito trabalho e muita entrega, e muitas horas dedicadas, por pessoas que às vezes tinham seus trabalhos seculares, a grande maioria, né? Então, essa disponibilidade nos fez chegar onde estamos hoje. Como é que a gente equilibra, então, essa geração que diz que sofre um pouco os efeitos de uma família que talvez trabalhou demais na igreja, Uhum. mas, por outro lado, não está tão disposta a trabalhar tanto pela igreja? Como a igreja avança desse jeito? Então, a gente escolhe estagnar para ter um pouco mais de leveza ou continuar arregaçando as mangas? Eu deixo essa pergunta para você. Eu vou falar uma coisa. No começo, por exemplo, então a gente tinha uma igreja pequena, né, em cima da padaria, e poucas pessoas. Então, todos nós tínhamos que fazer tudo. Tudo, né? E O que era esse tudo? limpar banheiro, pintar a igreja, pintar o chão da igreja. Depois nós fomos para Boracéia e fizemos divisórias na igreja com drywall lá, e fizemos tudo isso, pintava chão. Chegamos num outro ponto, que também é a humildade, né? A gente precisa de um pouco de Não, aqui humildade só para tem fazer o gente humilde aqui nessa Vocês são maravilhosos. Tô falando aqui de umas jovens que não tá. pode ter essa coisa de eu quero fazer o que eu gosto. Eu Não. quero servir na igreja no que eu sou bom, no que eu gosto. Quem quer limpar é o que vou mandar. Quem é que vai limpar o banheiro? Quem é que vai, não é? Sim. E aí, então, a gente fazia tudo mesmo, fazia tudo. Mas uma coisa, nós tínhamos duas células, né? E uma na casa do Lamartine. O Hércio, ele trabalhava na Ponte João Dias. Vocês moravam do lado desse lugar, ali no Brooklyn, lembra? Uhum. Então, o Hércio saía de 6 horas, ia para João Dias, trabalhava, voltava para casa, e nós pegávamos os 3 filhos
e íamos para a célula exatamente no mesmo lugar. E não faltávamos em nenhuma. Os nossos filhos, os 3 aqui, nunca foram impedimento de nada. Então, meus filhos, ensaios, e eu participava de louvor, de tudo. Fui líder de diácono. Na verdade, assim, eu tenho até uma aposentadoria já da igreja, né? Porque eu, De ano por anos trabalhados. anos trabalhados, assim, né? E assim, a escada do sucesso. Porque já passei de tudo aqui, né? Então, tudo já, né? Agora eu já sou pastora, então, né? Já, olha, falta Isso só aí. apóstola, vice-querubim. Não, vice-querubim eu não quero, não, Senhor. Me perdão, Pai, eu sou humilde. Eu sou humilde com O maiúsculo, tá? Então, e hoje o que a gente vê é o que você estava falando. Porque pra gente fazia tudo. E ia em todos os lugares. Então, tinha ensaio. Então, a igreja pequena, então todos faziam tudo. Não tinha quem não fizesse. Então a gente fazia cantina, cada um levava um prato para vender na cantina, para arrecadar, para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar o teclado da igreja que a gente queria comprar. Então todas essas coisas. E o que hoje eu vejo pela igreja de Sorocaba que a gente está lá já há 2 anos quase. Ah, é verdade, eu não citei isso, pastora, me perdoa. É que eu só citei que você era minha amiga desde sempre. Não, Tô tão em casa, eu nem lembrei. Hoje a pastora Eliane e o pastor Uércio estão na IAD Sorocaba Isso. e Nós estamos já há 1 ano e pouco oficialmente, né? Mas já estávamos. essa igreja deve ser muito legal. Olha, Me chama pra ir lá um dia. Me chama pra ir um dia, você porque a vai Eliane lá. e o Uércio são muito legais. Então, não, eu sou. gente, se você é de Sorocaba ou lá perto do interior, por favor, vá lá conhecer, porque se você É uma conhecer, bênção. já vai querer ficar. A gente tem bastante adolescentes, já tem um trabalho muito bom lá. Então, assim, eu percebo hoje que é tão difícil reunir as pessoas para ensaios, para cursos, para essas coisas. Gente, aqui, uma das coisas que a gente começou, logo no comecinho, a maioria dos casais ou estava com um filho ou estava recém-casado, na Isa, etc. E a gente começou já fazendo o trabalho para casais. E fazia trabalho e a gente não faltava em nada, gente. E hoje as pessoas, não sei, elas não têm disponibilidade, mas a igreja, nós fazemos todas as coisas. Eu acho que o que mudou é uma visão de princípios, porque quando a gente era criança, ou quando a gente começou, a missão da gente era muito clara. Eu nasci para servir. Isso. Que Servir coisa o outro linda. e servir o reino. Então, não tinha uma diferença do que é servir na igreja e do que é servir fora. Então, por exemplo, apesar de serem mulheres que passaram por essas transformações, a gente sempre trabalhou fora, sempre teve atividades extras. Assim, quando a gente estava na igreja, a nossa família estava junto, né? Então, por exemplo, você vinha para o Riléu, né, que é o grupo que a Roseli dirigia. Tava todo mundo junto. A gente ia almoçar, tava todo mundo junto, né? Então, o servir, ele fazia parte do seu estilo de vida. Não é assim, ai, hoje eu vou na igreja servir. Ai, hoje eu tenho uma escala na igreja e ao meu plantão eu vou. Não, o processo era todo muito natural. E a gente não deixou de servir as nossas famílias, de cuidar das nossas famílias, né? Tanto é que, assim, pela graça de Deus, está todo mundo firme, desenvolvendo os seus ministérios, porque tinham outras coisas. E o que a gente E vocês duas estão mães de pastores, né? E o que a gente percebe hoje, eu digo de hoje porque eu lido com criança, pré-adolescente, voluntário, é você separar. Eu sirvo na igreja e eu sirvo fora. Eu sirvo ao Senhor e eu me sirvo. Né? O que é interessante para mim,
Outra coisa né? também que eu acho, só colocando para você, que você falou uma coisa muito importante, é que as famílias estavam envolvidas. Famílias, Né? É A gente não deixava ninguém de fora para eu fazer uma coisa muito legal. Não era eu, éramos nós todos como família e não era o foco era o Espírito Santo, era Deus, era Jesus. Era o reino. Era o reino de Deus, não a nossa vida e o que eu vou fazer, como que eu sou. Eu acho hoje em dia, você estava falando como poder mexer com as bases para que todo mundo tenha mais disponibilidade. A primeira coisa é você pensar que você tem que servir o reino de Deus, aonde eu posso servir. E se eu não estou servindo, tá faltando alguma coisa, né? Uhum. E não é servir a minha, onde que eu vou aparecer, onde que eu vou ser É o ser bom. servo, né? E não ser visto, né? Exato. Que eu acho que é uma coisa que hoje você vê Mudou. até nas redes sociais, né? Eu vou aparecer, sim. né? É. Isso é de Tem uma filtro para eu coisa aparecer? que eu falei que esse processo da família foi junto, que eu converso muito com os pais do Kids, quando eles chegam e falam, meu filho não tem amigos, né? Mas eu falo, você é amigo de quem? Não. Aí o pai toma um choque, porque assim, a gente é amiga, nossos filhos eram amigos, então é todo um processo. E se isso você traz o mesmo. seu filho uma vez por semana, às vezes 2 vezes no mês, você quer que ele seja amigo de uma criança que ele nunca viu, que também vem 2 vezes por mês? Não vai ser. Então os pais têm que ser amigos. Quando você tem os amigos, você está servindo junto. É isso Né? mesmo. E isso é igreja, né? Esse crescer, esse não separar. Criar um vínculo com Deus e com os teus irmãos. E uma coisa também é interessante, que daí, depois que a gente tinha a célula do Lamartine, cresceu bastante, então aí falou, não, agora vamos abrir célula. Então falou, Eliana e o Erso, vocês vão abrir células. E aí, pô, a gente, meu Deus, e agora, né? A gente vai... Eu nasci na igreja, né? Eu nasci santa já, gente. Já nasci num nível Outro assim. patamar. Aliás, uma curiosidade, assim, sempre, né, nasci... A minha família... Sempre nasci. né, Sempre. sempre nasci. Eu vivo nascendo, gente. Eu vivo nascendo e renascendo, né? Olha, Senhor, olha, Jesus. Eu vou até agora falar em línguas aqui, gente. Meu avô, por parte de pai, eles vieram da Espanha e eles tinham cristãos evangélicos e eles, no interior de São Paulo, eles têm fundação de várias igrejas, inclusive a igreja de Viradouro. Você tá brincando? Sim, Olha só esse mundo interligado não. de homens de Deus. Então, Que Viradouro é a família da minha mãe, exato. veio Então, de eu lá. conversei com o seu avô uma época e ele estava contando a história e eu acabei descobrindo, tinha até uma foto lá de um chamado Damião, que do lado do meu pai, acho que ele era meu trisavô, alguma coisa assim. Gente, olha só. Exatamente. Fundador de... Fundador. Então, várias pessoas, né, da minha família, todos assim, não era a fundador de igreja, né? É fundador. Que bom. Rosita. Que bom. Hoje em dia tem os afundadores. Tem os afundadores, né? Vamos deixar esse para outro momento, né? Outro momento. Então, assim, nós vamos agora abrir uma célula. E uma das coisas que hoje as pessoas, elas não querem ter uma responsabilidade fixa de abrir sua casa, de cuidar de pessoas, porque dá trabalho, de cuidar. Então, por exemplo, sabe quantas pessoas da nossa célula que saíram de lá? Uma das pessoas que frequentou a minha célula era Israel e a Sirlene. Eles eram amigos, o Erso conhecia eles, que eles eram de uma outra igreja, estavam assim, precisando, vieram para nossa casa, frequentaram nossa célula. Hoje eles são pastores em outros lugares. São várias pessoas que frequentaram e que dali nós começamos a trabalhar junto na igreja e fazer. Então, a disposição de abrir essas células e trabalhar. Então, isso começou a igreja, nessa época, a começar a falar, não, você também tem que falar de Jesus. Você tem potencial Você aí tem para potencial. não só ouvir, mas falar, pra também falar levar a mensagem do também. evangelho. Então, a família junto.
onde ia. Nessa história da família junto, o processo é mais natural, né? É. Não tem que falar agora você vai parar para fazer isso, né? E eu, É um eu, processo eu natural. queria até testemunhar uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas recentemente que eu percebi, que é o seguinte, até assistindo o podcast da Ana Paula Valadão com O com o Douglas. Douglas, e também um outro pastor que eu conheço, mais ou menos da minha geração, a Ana é um pouco mais velha, o Douglas mais ou menos a mesma idade, um pouquinho mais velho, mas assim, nós somos os filhos dos pastores que viveram esse avivamento do Brasil. E eu percebo o discurso de todos falando assim: olha, eu acho que os meus pais se excederam. Então, eu sinto algumas dores de famílias que se dedicaram demais e talvez ultrapassaram alguns limites, né? A gente tem até conhecimento de alguns filhos de pastores que se desviaram, e, enfim, que tem essa reclamação muito vívida de não ter a presença dos pais, Sim. muitas vezes, né? E eu não senti isso. E aí, ouvindo esses depoimentos, eu comecei a refletir. Falei, gente, eu nunca pensei que os meus pais me deixaram. Deixa eu ver o que eles fizeram que foi bom, né? Porque os meus pais se dedicaram muito à igreja. A vida deles era a igreja. Sim. Eles faziam coisa, a minha mãe sempre fala, quase todas as noites da semana tinha coisa da igreja. Porque tinha sala de um, tinha sala do outro, tinha dia da oração, enfim, tinha que fazer visita pastoral, né? Onde que eles acertaram que eu tô tão bem aqui, que eu tô zero traumatizada nesse quesito, né? E aí eu comecei a lembrar, eu acho que uma das coisas que me marcou muito positivamente foi que a minha mãe decidiu ficar em casa até os meus 10 anos. E assim, ela não trabalhou oficialmente no ministério que me deixava e me deixava com outra pessoa. Eu acho que isso é fundamental na primeira infância, a presença de pelo menos um dos dois, né? Mas eu acho que essa coisa que eles sempre me levavam junto, a vida inteira eu estudei à tarde. E eu odiava, todos os meus amigos estudavam de manhã. E aí a minha mãe falava: não, a gente dormia à tarde todo dia levando você nos lugares, então você tinha que dormir tarde, porque você ia junto. É. E no outro dia, então, podia acordar mais tarde para ir para a escola. Enfim, mas eu acho que os meus pais conseguiram encontrar um bom equilíbrio de ser intensos na paixão de servir o ministério, a igreja, o reino de Deus. Eu acho que isso independe de você ter um chamado integral ou não. Sim. Eu acho que se você tá apaixonado pelas coisas de Deus, você não vai como se estivesse indo para uma coisa que te traz fardo. Pelo contrário, é quase que libertador, né? Você, quando você tá cheio do Espírito Santo, você levar a mensagem e alguém ser impactado não é, enche o coração, não é algo pesado. E eu acho que esse equilíbrio é o que a gente precisa encontrar. Porque em alguns mentores hoje de pastores, líderes de pastores, eu vejo um discurso que me preocupa um pouco, que a pessoa foi tão, talvez, abandonada, que ela fala assim: agora, calma, desacelera, calma, desacelera. Tudo bem, talvez no padrão de aceleração da pessoa faça sentido aquilo. Mas me preocupa um pouco uma igreja que está desacelerada demais. Né? A gente vê aqui os dados, fez uma pesquisa, as pessoas vêm, em média, 1 ou 2 vezes no culto de domingo na igreja. E no domingo de Santa Ceia. Isso Porque a ceia é santa e precisa ser tomada. Então, assim, o que eu vejo Tira todos os pecados. nós Toma. precisamos priorizar a família, o bem-estar dos filhos, a educação próxima, a atenção próxima. Porém, eu sinto que a igreja tem que tomar muito cuidado com esse momento de tá tudo bem, a igreja tá grande, pra que crescer a igreja? Ai, já tá grande, é difícil estacionar, pra que eu vou trazer mais gente? Não é? Pra que eu vou querer avançar ministerialmente? A igreja já tá tão perfeita. Já tenho dinheiro pra fazer esse podcast tão maravilhoso, já tem tanto podcast, gente. É. Pra que Quem crescer? pode, quem não pode, Então, só assim, cast. gente, a geração de vocês precisa deixar, assim, esse legado do trabalho pesado de assim, você falou, eu quero sabe? É uma avançar, coisa de eu quero equilíbrio. avançar. Né? De equilíbrio. É. Né? Quando eu fui engravidar, Deus falou muito claro comigo. Deus fala claro com todas as pessoas, não é? Você tem que estar disposto a ouvir.
que eu tinha que parar de trabalhar, né? Não condenando as mulheres que trabalham, mas eu busquei o que Deus queria para mim, né? E eu acho que isso é que falta, né? Então, quando eu falei, Deus, eu paro de trabalhar, mas assim, eu sou ligada no 220. Eu não vou conseguir ficar em casa 24 horas por dia, né? E Deus falou que ia cuidar. Então, quando eu saí do meu trabalho, que era publicitária e trabalhava 24 horas por dia, quando eu fui sair, na minha última apresentação para o cliente, ele me falou assim, você tem muito jeito para dar aula, por que você não vai dar aula? Falei, imagina, eu dou aula para criança na igreja, né? Aonde eu vou dar aula? Na faculdade. Gente, Falei, imagina. fenomenal, graças a Deus Deus mandou esse enviado. Eu falei assim, nem pensar, tal, não. E eu estava grávida de 2 meses, né? E aí ele falou, não, vai lá. Falei, nunca dei aula e grávida. Resultado, fui contratada, né? Então, assim, eu pude conciliar a criação dos meus filhos, porque é uma coisa que o Senhor tinha pedido de mim, né? Com o meu trabalho, porque Deus sabia que eu não ia conseguir ficar parada dentro de casa, e eu ia deixar o Mário enlouquecido, porque eu sou ligada no 220, né? E conciliar com o desenvolvimento Santo da Mário. igreja. Então, eu acho assim, o que falta das pessoas, né, é buscarem a Deus. O que é que o Senhor tem para mim? Porque tem mulher que ele quer no mercado profissional. E glória a Deus. Nossa, a gente deu aula para Flávia, né? A Flávia é maravilhosa no mercado profissional, mas é uma coisa dela. Então, não tem uma coisa pronta que as pessoas vão buscar. Isso é certo ou errado. Isso era na minha época. Vai buscar em Deus o que Deus tem para você. Perfeito, Né? Débora, Porque quando você exatamente isso. descobre o que Deus tem para você, você consegue conciliar todas as coisas, porque você está dentro do propósito dele, né? Isso. E uma coisa que eu percebo, a diferença entre você trabalhar na igreja e você servir ao Senhor, Isso. né? É muito diferente, Isso. né? Porque quando você está servindo a Deus, ele vai alinhar o teu trabalho na igreja. Né? Por exemplo, hoje o Kids tem uma demanda maluca, né? Você sabe, Meu Deus. você sabe disso. Quantos voluntários? Ó, conta só para as pessoas saberem o nível do seu trabalho. A Bel tem uma igreja só de crianças. Sim. São 160 voluntários, né? E são 500 crianças por domingo, Meu né? Deus. Então os Não era a preparativos... igreja, tá? A nossa igreja mesmo foi só uma brincadeira, gente. Mas a grande maioria das igrejas no mundo. É uma não tem igreja 500 dentro da igreja. Hoje tem de crianças na igreja ou que tinha de membros quando eu entrei. É isso. Então, quando nós começamos, assim, ali todo mundo era todo mundo, né? Então, dava aula para as crianças, dava aula para todos. Agora, a diferença é que dentro de uma igreja grande, as pessoas se escondem. É isso. Isso é verdade. Isso é uma É coisa. fácil passar despercebido, né? Porque você fala, você foi. Eu não te vi na igreja. A pessoa fala assim, qual culto você foi? Eu fui nas 6. Às vezes é mentira. Olha, eis que te digo, Deus está te vendo, ralabassúrias. Senhor da glória. Agora, o começo da igreja, lá da Palavra Viva, o que aconteceu? Ninguém se convertia. Só tinha um que se converteu, que ele era alcoólatra. Então, a igreja, o coitado, era igual filho único. Porque todos nós, a gente queria... Vai dar um testemunho. Aí ele vinha e dava um testemunho. Oh, glória a Deus, está funcionando, aleluia. Porque vinham algumas pessoas de outras igrejas e começaram ali. E aí, durante alguns anos isso. Então, eu sei, porque hoje eu estou numa igreja pequena e quando um falta, a cadeira fica vazia. Você olhava lá. Então, hoje as igrejas grandes, e a nossa igreja aqui é grande, dá para disfarçar quem vem e quem não vem. Mas no começo, e até que um dia, depois de alguns anos, o cara caiu na bebida de novo e não ficou convertido. Meu Deus, o meu pai falou que foi uma grande crise. Não, foi uma crise. Fala assim, meu Deus, eu estou errado, eu não estou pregando o evangelho direito, a cobrança e todas essas coisas. Então, assim, o crescimento da igreja foi, assim, muito demorado no começo, porque, gente, até falo com as pessoas lá em Sorocaba, às vezes alguns pastores lá falam, mas assim, eu falei, gente, nós plantamos uma semente. Tá uma folha, agradeça, porque tem uma folha verde, vamos lá, investe nessa. E foi assim aqui a igreja também.
Então, foram anos crescendo, crescendo, e quando depois que a gente veio aqui para Leopoldina, né, que também foi um boom grande, Foi. foi um boom grande, mas o comecinho era aquele pedaço lá e o resto vazio. Então, Deus é que vai fazendo todas essas coisas, crescendo, amadurecendo, mas a gente percebe que hoje as pessoas têm menos disponibilidade, menos vontade, e também eu vejo que as pessoas hoje, elas têm, tipo assim, eu quero ser feliz. A mentalidade A contemporânea, mentalidade. ela vai muito contra a implantação do reino de Deus. É importante, nós termos a consciência, né, eu acho que para quem é jovem, não tão jovem assim, porque eu não sou tão jovem assim, né, já tô para alguns países quase na meia idade. Mas, é importante a consciência da minha geração e até para preparar as próximas, né, eu sou millennial, a geração Z, é importante ter consciência de quais são as fragilidades da sua geração para a implantação do reino, né. Então eu acho que depois desse trabalho excessivo começou assim: vamos buscar bem-estar? Vamos buscar equilíbrio? Isso tudo é bom, gente, não é eu sou a favor de bem-estar, eu sou a favor de Sim. equilíbrio. Mas a gente não pode perder o discernimento de o quanto o mundo e as trevas estão usando isso como pretexto para tirar as pessoas Trazer uma do conformidade. anseio, do desejo, assim, eu tenho fome e sede das coisas de Deus e da implantação do reino de Deus e de levar Jesus para as pessoas, Sim. né, porque então o outro tá lá sofrendo com os filhos na droga, o outro tá casamento destruído e eu tô aqui, eu quero meu bem-estar, eu quero tomar um café devagar e eu quero hoje ficar olhando para minha planta. Enquanto seu vizinho tá lá e vai pro inferno, a gente precisa ter senso de proporção, tá? Eu quero ficar tomando um café olhando para a planta, mas se Tem hora pra existe isso. uma alma que pode ser levada para Jesus por meio do meu trabalho, eu não posso estar alheio. Né? Porque eu acho que é um pouco isso. Eu sou cristão, eu amo Jesus. Se eu não tomar cuidado, eu fico nessa relação eu e Cristo. E esqueço o outro, né? Enquanto tô eu e Cristo, tô ótimo. Porque eu tô com problema, eu peço para ele me ajuda, né? Eu adoro a ele porque eu amo quem ele é na minha vida, ele me salvou e tal. E eu deixo o próximo um pouco de lado nessa sociedade mais individualizada, mais, que busca o bem-estar, né, mais hedonista, mais então eu acho que é importante a consciência, porque a hora que chegar na consciência, você fala: não faz sentido nenhum. Eu preciso olhar para o outro como mais importante que eu". E a partir do momento que você olha por outro, que todo mundo olha por outro, todo mundo trabalha. Existe uma Exatamente sobrecarga. isso. Então eu sempre falo assim, É você quer que uma sobrecarga. coisa seja muito, muito bem feita, procura alguém muito, muito ocupado, porque você vai ter certeza que aquilo vai Exatamente. sair. Então isso gera essa sobrecarga de pastores que aí porque o negócio tem que fazer, né? A coisa tem que ser A feita. roda Vai- tá girando, a gente tá só correndo atrás. Então você para de às vezes olhar para a família, porque a igreja ali está rolando. Por isso que é esse buscar de Deus. Então é o buscar de todo mundo. Volta no princípio. Eu nasci para servir. Eu nasci para servir. Se a igreja inteira tiver essa consciência, Gente, todo mundo vai ter tempo para a família. Todo mundo vai ter tempo para o ai, que café. lindo. Gente, alguém faz Porque é um isso, corte dessa parte, que é isso mesmo. Porque tem gente que não tá matando o seu leão por dia, tá sobrando para nós. A gente tem que matar todos os leões. Então, assim, tem gente que não tá matando, não tá orando pelas pessoas. E também Ai, tem é uma isso. coisa, gente, que é assim, é aquela música, 6 horas por mim, chora por mim, intercede por mim, que eu não dou conta. E às vezes os pastores, os líderes, eles às vezes caem também nessa tentação de ser mais do que deveria ser. Foi Porque chamado, né? exatamente. Então, antigamente, eu via os pastores e via muitas lideranças
com sobrecargas. Primeiro porque achava que Não é só no passado, né? No É. presente também, né? não, eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. Não, Tá não. tranquila? Tirei Lá a em letra. Sorocaba eu vou te trazer pra cá. Tô tranquila. Não, não, não. Eu levo você para lá também, Ah, tá então bom? me leva. É, o que acontece é que eu acho que as pessoas não tinham esse equilíbrio. É. Também já entra numa situação de eu preciso salvar alguém para eu ser importante. Aí já entra. Gente, a gente precisava de muito tempo para refletir nessas temáticas, né? Porque assim, quem não tem uma autoimagem, né? Eu, por exemplo, né? Que não pegava nem com nada, nem com Netflix, nem com nada, pegava minha imagem. Eu sempre achei que eu tinha que resolver. E quando você acha que tem que resolver, você acaba não dizendo não e acaba pegando coisas para resolver que você não tem que resolver. E nós não somos Deus na vida Né? dele. Não. O que a gente tem que pensar, eu acho que a gente vê extremos. Uma geração foi extremista, trabalhou demais, e a outra Isso. geração hoje, ela é muito imediatista. Isso. Ou eu faço e acontece muito rápido, Que é resultado, é né? O que é resultado. bom é o que dá resultado rápido. E não é assim. Se a gente for olhar, hoje, vou falar do ministério onde eu trabalho, que é o Rilé, onde eu sou a líder neste momento. A gente já chegou a trabalhar com 4 pessoas. O tamanho do que a gente tem. Mas, sabe, E hoje tem quantos? 150 Gente, dançando e tudo é gente grande, guiando, né? Tudo é grande. 150 dançarinos. É Tudo é grande aqui, né? não tem quase mais espaço em palco, né? A gente mas- ficou bolando andares. Porque sabe por que que é grande? Porque Deus é grande. É isso que Deus é. Deus é grande. Não, mas não Alaba. mas quantos anos são de trabalho? É isso, a muito diferença. Uma vida inteira de trabalho do apóstolo e a esposa ali, Sim. para isso aqui, para essa igreja ficar desse tamanho. E a nossa, eu creio que o nosso grande desafio agora é o legado. Isso. Né? E não é o legado de ministério. Esse até existe, mas aonde que nós deixamos os discípulos? Ai, isso é lindo, isso É é isso lindo. mesmo. Aqueles que estão sendo trabalhados para assumir de forma com excelência para fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque agora, no momento, tem trabalho para todo mundo, né? Geração mais antiga, geração mais nova, geração do meio e gente. criança. E a coisa mais maravilhosa é a pluralidade etária. Eu adoro. Eu Sim. adoro. Hoje eu faço gestão ministerial e vira e mexe eu faço reunião com um monte de líder. Eu amo ter os mais velhos, os mais novos, os mais sérios, os mais brincalhões, né? Eu adoro a pluralidade dentro da igreja. Sim. Eu acho que o fracasso é uma igreja onde todos os líderes são parecidos. Porque Assim, aí o ponto fraco vai ser muito fraco, né? É. É tão gostoso a gente ver essas forças e fraquezas, né? E nas gerações é a mesma coisa, né? Porque a gente, sendo mais nova, sendo uma segunda geração aqui da IA, eu adoro perceber os líderes mais velhos do que eu, sabe? Meio que tentar ver, nossa, a Abel é muito boa nisso. O pastor José Luiz é muito bom naquilo. Como que ele faz? Deixa eu prestar atenção, né? Deixa eu beber dessa fonte de sabedoria, Sim. que uma das coisas que a gente não pode deixar de falar quando fala de geração em geração é a construção de sabedoria que não pode ser perdida ao longo do tempo, né? Vocês construíram muito com experiência. A gente não quer começar do zero nessa Nem experiência, a gente precisa. nem Não precisa, né? precisa, hein? Por isso essa troca é tão importante, Sim, né? sim. Para ir agregando o conhecimento. Eu, por exemplo, faço gestão de crise aqui, gestão de, enfim, de liderança, de áreas. Você nunca ouviu falar, né? Mas assim, o meu mentor nessa área é o pastor José Luiz. Aí toda hora eu ligo para ele. Pastor, então eu tenho um caso, posso ir aí na sua sala? Então vira e mexe eu vou lá. Aí teve um dia que eu liguei para ele, era sábado, meia-noite. Aí ele atendeu e falou, esse deve ser terrível. E era num caso seríssimo que envolvia violência. Por isso que eu liguei e falei, pastor, esse é você, eu vou passar essa bola para você. Nem por força, nem violência. Enfim, mas eu acho muito importante essa troca, né, de geração. E da gente também aprender com os mais jovens, né? Não, Porque, assim, com certeza.
a gente acaba levando as coisas de um jeito mais formal, mais às vezes mais pesado, como não tinha que ser. Às vezes você olha para o mais jovem e fala, nossa, para ele está sendo, tá sendo tão leve, por que eu estou fazendo essa Ou o tempestade? contrário Em também. copo de água? Sim, é isso que eu falei, dessa Exatamente. troca. Você olha, às vezes fala, nossa, tá muito leve, eu que tô pesando. Ou às vezes você fala, meu, pega aí o peso, porque tá leve demais. E não só isso, né? eu acho que quando você é de Deus, você tem que reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida, Sim. que é um processo. A unção que o outro carrega. E a unção de Deus sobre a vida do outro, sobre a vida do mais jovem também. Sim. Você não é mais esperto, nem ele, você não é mais inteligente, nem ele é mais. Exato. Um tem uma unção, outro tem outra. Eu acho que o reino de Deus é facetado como um diamante, tem muitas facetas. Você faz parte de um lado. A geração que vem depois, ela tem outra faceta. Isso um não exclui o outro. São todos integrados, né? E a gente não pode se agarrar a um espaço ou alguma situação achando que só você sabe. Não. Vamos trabalhar para que o outro saiba também, né? Eu acredito nisso. A gente precisa trabalhar para isso, porque a gente não é eterno, né? Agora, eu E tenho... aceitar, né? Porque, por exemplo, eu acho que pra gente uma grande diferença da igreja é o louvor, né? Ai, Então, eu ia falar do louvor. Você lê louvor no último volume, você fala, meu Deus, tô ficando velha. E você irritado com aquilo, ai meu Deus, o louvor. Aí você vê o outro lado. Ó, a gente tem aqui o Tilco do som. Tilco, presta atenção nessa parte. Deus está revelando, Tchuco. E o marido acha que tinha que ter o culto dos idosos, que a gente vem com o louvor bem baixinho. Porque assim, tem coisas que Um você... pouquinho mais baixo. que muda, também né? Faz acho. parte. Aí você vê, né, o povo gritando e você querendo, meu, mas o que que eles estão falando? Eu só queria cantar Vencedores, eu só queria cantar não sei o quê. E aí você fala, meu, isso tá um horror. Aí você vê o jovem assim, ó, louvando, adorando. Você fala, não, deixa ele louvar, vai. Eu já Deixa ele tive o adorar. meu momento. Eu já tive, que era a minha vai momento. Não, tem que cantar aquela música assim. Baixo quero estar, não perto, baixo. Agora, eu tenho uma revelação agora. Essa é bombástica. Pega, Tchuco. Gente, hoje vocês verem esse louvor maravilhoso, ungido, assim. Quero ver vocês, na época que eu estava lá cantando, que chegava o senhor Lamartine Pozzella, meia hora antes de começar o louvor, com uma música nova. E bossa nova. E tudo isso com aquelas... assim. E chegava assim, não, para tudo, vamos ensinar essa música. Eu lembro disso, gente. Coitado de vocês. Não. Eu lembro dele chegando com a Eu música. tenho que ter... Quero cantar essa música hoje, eu fiz. Eu acabei de fazer essa música. Aí a gente O pai é olhava... pouco ansioso, não custava deixar pra semana seguinte, né? Não. Aí Dá uma tudo semana bem. para ensaiar, né? Que era uma- Cantava, a gente ensaiava a música, tal, dizer que, tudo bem. Na hora de cantar, né? Eu sou humana, eu sou falível. Sério? Descobri ao longo dos anos isso ainda, né? Ainda de vez em quando tem um pouco de Deus junto em mim. Aí a gente errava. O Lamartine na frente de todo mundo. Né? Aí Parava a música. Eu lembro disso. ele Parava e falava, não, peraí, erraram. Vocês erraram. Peraí, para de cantar, eu vou ensinar a música. Aí ele ensinava a música e a gente cantava. Houveram, assim, feridos, mortos, que nem voltaram para a igreja, tá, gente? Por isso que eu sou resiliente. Eu estou Tá aqui. de parabéns, você Eu sobreviveu estou a aqui. isso. Eu tenho que ter, assim, sei lá, uma diadema maior na coroa. Por causa É isso. disso. Nós estamos quase terminando e eu vou aproveitar essa sua deixa, Eliana, Sim. pelo seguinte, que a gente falou já de muita coisa séria, né? Tem que trabalhar mais, tem que equilibrar, tem que fazer, tem que servir. Mas eu queria saber quais foram os momentos mais divertidos dessa história para vocês. Afinal, as pessoas precisam saber que trabalhar para o Senhor, essa coisa de construirmos o reino de Deus juntos, é muito engraçado às vezes. A gente passa por umas coisas, Vales, não é? Vales, vai, tribulação, acusação do tentador. Por que eu tô falando isso? Porque é bom a gente deixar essa marca de que uma das coisas mais gostosas
é construir o reino de Deus coletivamente, e a igreja local faz muito isso, né? Então eu queria perguntar para você. Olha, eu vou pegar a bola e eu vou jogar para Roseli. Sem dúvida alguma, pra gente que teve filhas meninas, foi o Hilel. Clisson, eu amo você. Conta do Hilel. Vai lá, Roseli, a bola é sua. Não é na era dela, eu acho que essa história é da era da Clícia. Com certeza. A pastora Clícia sempre chamava as mães para ajudarem. A gente tinha que carregar uma bandeira, ou então carregar Uma uma fitinha. fitinha, alguma coisa com a unção do Espírito, ou representando uma nação, alguma coisa. E aí sempre ficavam. A Isabel sempre ficava rindo da minha cara, que eu estava sempre lá carregando uma bandeirinha também, tudo. E aí um dia eu cheguei para a pastora Clícia e eu falei assim: a Isabel me paga, Udo, você vai ver. O Udo é meu marido. A vingança, Ela se esconde, ela dá risada da gente, mas ela foge. Ela vai ver. Aí eu fui lá na pastora Clícia e falei para a pastora Clícia assim: pastora Clícia, olha, a Isabel tá tão chateada que ela nunca carregou uma bandeira. Será que você podia... Você deu bandeira, guardei eu, foi a primeira, assim, ó. E a Isabel falou: Roseli, você me paga, porque na verdade quem dançava, quem fazia todo o papel lindo, maravilhoso, eram as nossas filhas, né? A gente sempre se sentia constrangido em fazer alguma coisa. Nós fomos lançados para fazer esse tipo de coisa e não, né? A gente não sabia. Mas eu lembro que eu pensei: bom, tudo bem, eu vou pagar esse mico sozinha. Mas as tardes eram divertidas de ensaio também, né? A gente aproveitou. Ramon, Érica, Ramon e Érica. Não, e era assim, quando eu comecei a gostar do Ramon, era toda a liderança da IA, da Palavra Viva antiga, de olho em mim para garantir que nada aconteceria sob o seu turno, não é? Seu pai falava assim: namorar a Érica, eu levo na fazenda e fala pro Ziza ir lá e capar. Ele falava. Coitada, a Ramon sobreviveu. E o Ramon, em todos os ensaios de Reléu, ele ia olhar um grupo de dança feminina. Ele ia para brigar. Não, ele ia para perturbar. Perturbava, porque era adolescente. Meu Deus. Era ele, o Ângelo, tinha uma turma, o Múcio, Márcio, tinha uma turma da pesada lá. Daí, Que ficava naquela lanchonetezinha, o Big Mal, né? Eles ficavam todos airados, os meninos. Eles viam as meninas chegar, eles aproveitavam, né, e ficavam lá perturbando o ensaio. Aí um dia eu orei a Ele ia do Deus. poço buscar a Rebeca, as Um dia eu mulheres orei a lá. Deus, falei: Senhor, o que eu faço com esses meninos? Aí veio no meu coração: aquilo que quereis que vos façam, fazei vós também a eles. Falei: então peraí, se fosse meu filho eu ia chamar para alguma coisa. Eu falei: vocês não querem tocar? Pronto. Aí botou. Aí o Ramon passou a tocar bateria, o Ângelo passou a tocar teclado, o outro foi lá ajudar em algum fio, alguma coisa que... O Henrique Não sabia, tocava um atabaque. Pronto. Aí eu me lembro que eu tive que rir, que foi o contrário. Porque o Ramon chegou para mim e falou assim: pô, mas essas meninas são muito atrasadas, né? Então, sabe, ao longo do tempo a gente foi passando por todas essas crises e administrando crises. Exatamente. Uma das coisas que eu achava muito engraçada era o meu pai, quando ele interagia com a plateia antigamente. Hoje a igreja é grande. Eu tenho E vários. o palco é alto. Tenho vários. Mas antigamente ele fazia quase tudo, né? Acho que ele Sim. fazia dízimo e oferta, ele fazia tudo. Hoje divide, né, as partes. Ele dava o aviso, ele dava os avisos. Aviso ele não deixava dar. O dia que ele não Então. queria, ele não deixava. Ele não deixava dar o aviso, então as pessoas humildemente imploravam ajoelhadas com um papelzinho e dava na mão dele. Então ele abriu o papel e falava assim: vai ter um curso, videira não sei o quê. Quem que é que tá fazendo isso aí? É o fulano. Isso. Que horas que é? Aqui tá escrito tal. Não, então tá bom. Era assim, era uma conversa com a plateia. Aí ele fazia visitantes, ele fazia Nome, e não ouvia direito, falava outro nome. Rodai, lembra? Perguntava assim: você é seu esposo? Não, é minha. Não, é seu filho? É seu filho? É sua mãe? Não, somos casados. Beleza. Qual é seu nome? Aí a pessoa falava um apelido.
Ah, mas não, esse não é seu nome. Qual é seu nome mesmo? Ah, é tal. Aí ele falou assim: ah, não, fala o seu nome. Aí a pessoa falou: não, é melhor o apelido mesmo. Era assim, gente. É por isso que você fala. Eu tô assistindo o Lamartine Apóstolo dando as orientações lá do culto, ele assim, queridos, vai ter um retiro dos adolescentes do dia 2 de novembro ao dia 15 de novembro. Diáconos, o que vocês estão fazendo? Aí a Eliana atrás de mim, mas olha, nem com oração tá dando certo. Porque um era o retiro dos jovens e o outro era o retiro Era. dos adolescentes. Bom, E ele misturou tudo num só e achou que todo mundo ia ficar 15 dias em Então, as pessoas eram. Eu fui diaconisa, depois eu fui líder dos diáconos. Então, as pessoas. Vai lá, Eliana, fala. Vai lá. Olha, tem. Eu chegava assim, ó, Lamartine, tem apresentação das crianças. Aí eu chegava devagarinho, assim. Ele falava assim: hoje não vou dar aviso. Mas tem apresentação. Não, vem domingo que vem. Hoje não vai ter apresentação de crianças. E eu, né, voltava, né, humilde, assim, e para explicar para a pessoa. Então, gente, vocês hoje falam, ai, Lamartine é tão bonzinho. E quando chorava uma criança no culto? Não pode. Ficava todo mundo suando de nervoso que ele ia dar uma bronca nos pais, não é? Não, Olha, a primeira vez que eu vim aqui é porque Deus tinha essa igreja para mim, porque eu vim com uma criança, que no caso é meu filho, que só chorava. Eu vim por causa disso, o pastor Daniel orar por ele, porque foram 2 anos chorando sem parar. Aí eu entrei, o diácono chegou e falou, e ele começou a chorar. O diácono para mim assim, a senhora não pode ficar aqui, porque o pastor não gosta de criança que chora. Mentira não era, né? Mas era melhor não ter contado no primeiro dia. Gente, mas eu fiquei tão revoltada ali na hora que eu vim pronta para ouvir uma palavra e meu filho não parava de chorar. Aí eu fui saindo, aí o César da Célia, que era diácono, a senhora quer que eu fique um pouco com ele? Eu falo, quero mesmo. Dá lá, não tem ele lá. O que alguns pais fazem comigo hoje, eu reclamo. Mas enfim, deixei com o César e aí com o César ele ficou. Né? Mas, e aí eu acabei ficando na igreja, mas assim, não podia ter um chorinho, não podia. Gente, é assim, já estão me falando que a gente tá aqui há bastante tempo, estamos encerrando. Nossa, mas para Deus 1.000 anos é como um dia. mas não não para acha? nossos irmãos, né? Não para os nossos irmãos. Eu acho que precisa ter mais podcasts com esse acho. trio, que foi maravilhoso, eu amei, me diverti muito. Mas eu quero encerrar com uma última história, que pra mim é a preferida. Nessa coisa do meu pai, que dava bronca nas pessoas. Hoje ele tá avô, ele é bonzinho, ele, né? Tá tudo bem. Tudo, meus queridos seguidores, entendeu? Ele é gente querida, ele hoje é bonzinho. Mas eu quero contar, essa é muito boa. A gente tava numa viagem, numa caravana da igreja pra Israel. E tinha um moço que era cubano, o Ramon Cubano. Vocês lembram do Ramon Cubano? E ele era muito bagunceiro. Então, primeiro que ele causava no ônibus, aí a gente descia nos pontos, marcava o horário de voltar, ele atrasava 15 minutos, o meu pai ficava bravo, pra quem não sabe, meu pai é ultra pontual, Sim. e dava bronca, então ele já estava muito bravo naquela viagem com o Ramon Cubano. Aí a gente foi ter o culto, então, todo mundo sentado, a plateia era meio pequena, e o Ramon Cubano já estava super turistão lá em Israel, estava de turbante. Sim. E aí meu pai pregando sobre Israel e não sei o quê. E aí, de repente, o Ramon levanta e começa a balançar o turbante. E aí o meu pai já estava poucas com o Ramon e fala, Ramon, o que é que você está fazendo? Aí todo mundo já naquela tensão do pastor nervoso, quieto, olha para trás. Aí ele, que pastor? Ramon, o que é que você está fazendo, Ramon? Aí todo mundo olhava assim, olhava para o meu pai e olhava para o Ramon. Aí ele falou, a velha. Aí ele, que velha? A velha da Cacilda. Aí todo mundo, a velha da Cacilda? Para quem não lembra, a nossa querida intercessora, profeta Cacildinha estava ao lado dele. Aí o meu pai, a velha da Cacilda? Não, a velha da Cacilda. Aí ele, a velha da Cacilda? Não, pastor, não. A velha da cabeça da Cacilda. Que velha da cabeça da Cacilda? Não, a velha. Era Abelha, sim, a velha.
E assim terminamos o nosso podcast Entre Gerações. Meu Deus. Agradeço a presença da pastora Bel, da Eliana, da Roseli, para dizer que não existe nada mais gostoso do que implantar o reino de Deus. Meninas, beijo. Eu tenho que dar o último aviso. Venham no Essência, 12, 13, 14 de setembro, nossa conferência Essência. Vocês precisam fazer parte. Deus abençoe. Amém. Beijo.